A gente deixar lá disponível a gravação sobre contextualização. Esse é o nosso tema agora. Então, quando a gente vai falar de contextualização, a maioria das pessoas falam de cotidiano. Vamos dar exemplos de cotidiano. E isso seria contextualização. Sim, é verdade. Isso é contextualização. Mas não é só isso que é a contextualização. Então, dar um exemplo daquilo que é feito no nosso dia a dia é uma forma de contextualizar, mas não é a única. Então, tem um trabalho do professor Erivanildo, que é um professor. Esse trabalho dele é um trabalho, a dissertação de mestrado dele, tá? E ele discute na dissertação dele os tipos de contextualização, tá? Eu vou aqui, só para mostrar para vocês, o trabalho dele aqui, então eu vou apresentar bem rápido, só para que vocês possam ver, tá bem? Vamos colocar aqui. Professor Erivanildo Lopes. Isso aqui é a dissertação de mestrado dele, é bem antiga já, tá? Acho que é 2008, por aí, talvez até um pouco antes, tá? Então, o trabalho chama Contextualização no Ensino de Química, Ideias e Proposições de um Grupo de Professores. E ele discute a contextualização de três formas. Uma, como exemplo. Então, ele discute aqui, né, a contextualização como exemplo no cotidiano. E aí ele fala sobre como que seria esse tipo de contextualização. Esse texto está disponível para vocês, eu gostaria que vocês pegassem para dar uma lida. É curto, então é rapidinho para se ler, tá? Mas tem uma outra forma que ele discute, que é um entendimento crítico das questões sociais, que envolve a ciência. Então, é uma outra forma de se contextualizar. É a criticidade. Olha só, aqui fala de cotidiano e aqui fala de criticidade, de ser crítico. E aí eu vou perguntar para vocês, quem fala sobre a importância do cotidiano do aluno e de tornar a discussão das questões críticas que envolvem a sociedade? Quem fala disso? Alguém poderia me dizer? Que teórico ou pedagogo dentro da educação discute a importância do cotidiano do aluno e tornar o aluno crítico? Alguém pode me dizer? Ninguém aqui nessa sala? Paulo Freire. É óbvio, Paulo Freire. Então, por isso que Paulo Freire é importante aqui nessa disciplina. Porque ele é um pedagogo que fala sobre a importância do cotidiano e das questões críticas. E o professor Erivanildo aqui discute essas questões na contextualização, nas formas de se contextualizar. E ele ainda coloca uma terceira maneira de contextualização, que é a intervenção na sociedade. Então, são três formas distintas de se contextualizar, tá? E esses três textos estão separados e postos lá na no nosso ambiente da disciplina. Está aqui, contextualização 1, a dissertação do professor Erivanildo,
trata da exemplificação. A contextualização 2, a ação reflexiva e crítica na sociedade. E a contextualização 3, a intervenção. Então, são os 3 textos que eu recomendo que vocês deem uma lida, porque isso aqui vai auxiliar vocês no desenvolvimento da sua aula, porque de agora em diante nós precisamos ter nesta aula um procedimento contextualizado, uma aula contextualizada. Então, na aula que você vai desenvolver, precisa ter a preocupação com a contextualização. Então, nesse momento, nós vamos discutir como que eu contextualizo, professor? Bem, eu coloquei também disponível para você lá uma porção de artigos que trata de contextualização, para que vocês possam dar uma olhada, mas você pode procurar na internet, você vai encontrar um monte de material que fala sobre isso. Mas, basicamente, a contextualização tem que partir dos acontecimentos, daquilo que está no nosso contexto. Então, eu tenho que contextualizar a partir daquilo que eu percebo, que está ocorrendo nesse momento. Então, para isso, eu preciso recorrer às notícias. Eu, como professor, preciso estar atento às notícias e tentar, conforme a notícia vai acontecendo, fazer interlocuções com o conteúdo químico. Então, eu não posso, não é uma contextualização eu simplesmente parar a aula que eu estou dando para abordar um determinado assunto. Isso não é contextualizar. Contextualizar é pegar a aula que eu estou dando, aquele assunto que eu estou trabalhando, e trazer esse assunto para o cotidiano, ou trazer o cotidiano para o assunto, propor discussões críticas e reflexivas sobre o assunto, desenvolver uma possibilidade de intervir na sociedade de forma a modificar o problema, caso ele exista. Isso é contextualizar. Então, contextualizar não é só você... Eu vou dar aula de tabela periódica e em tabela periódica vou falar dos elementos, dos metais alcalinos, e aí o metal alcalino, eu coloco lá, o primeiro metal alcalino é o lítio. O lítio é usado nas baterias dos celulares. O segundo metal alcalino é o sódio. Importante, hein? O sódio está presente no sal de cozinha. Aí o terceiro metal alcalino é o potássio. O potássio é um importante metal alcalino e ele está na banana. Isso é simples demais. Isso é besta demais. Isso é pouco. Eu preciso não só dar os exemplos de uso cotidiano, eu preciso ampliar. Então, a contextualização tem que ir além dos exemplos do cotidiano. Só exemplificar é muito pouco. Então, que ponto eu posso discutir dentro dessa questão dos metais alcalinos que possa criar uma reflexão, que possa fazer aí com que o estudante tenha um pensamento crítico. Eu posso começar, por exemplo, sobre as baterias, o descarte de baterias e o problema que isso pode causar, já que o lítio está presente nas baterias. Eu posso falar sobre o problema da hipertensão no uso excessivo de sódio, que está presente no sal de cozinha, e como que seria importante substituir o sódio por potássio dentro do sal de cozinha. E aí falar que o sal de cozinha light, ele tem uma concentração maior de potássio.
Por isso ele é considerado light. E aí mostrar por que potássio age na célula de forma diferente do sal de cozinha, devido ao tamanho do seu raio atômico. Como que o raio atômico vai interferir no processo de osmose que ocorre na célula, na transferência, né, de água da célula. Tudo isso tem a ver com a hipertensão arterial, que vai causar problemas coronários, problemas de coração e assim por diante. Olha só a discussão que eu estou fazendo, né? A discussão sobre uma problemática. Olha só como eu estou ampliando isso para falar para o estudante. Vamos nos preocupar em casa com o sal que a gente coloca na salada. Será que é tão importante ficar colocando sal em tudo? Né? Falar, por exemplo, que restaurantes começam a ser proibidos de colocar sal na comida. Existem países que se proíbe colocar sal. Quem vai colocar sal é o cliente. Se alguém for comer um churrasco na Argentina, num restaurante argentino, o churrasco vem sem sal. O cliente que deve colocar, e assim tem restaurante que, inclusive, nem oferece o sal. Se quiser, come sem sal. Por quê? Porque é um problema o excesso de sal. E é um problema que já foi percebido por vários estudiosos. E tudo isso na aula de química de tabela periódica. Perceberam o que seria eu fazer uma intervenção contextualizada da minha aula? Vou interromper para ouvir vocês e vou começar com a Janaína, porque a Janaína já estava toda preocupada com a aula. Por favor, Janaína, seus comentários sobre contextualização. Então, eu até ia perguntar, pedir para o senhor dar exemplo, mas o senhor deu. Então, porque assim, eu acho que a parte mais complicada é a contextualização, assim, eu acho. Eu preciso estudar um pouco mais sobre. E o senhor viu que eu não caí hoje, né? Verdade, Janaína. Pela primeira vez, você não caiu. Éder, contextualização, Éder. O que você tem para dizer? Então, professor, eu também tinha entendido que era justamente fazer esse nexo com o dia a dia, né? Mas estou vendo que é bem mais complexo. Preciso estudar um pouquinho mais sobre o assunto também. Mas eu quero deixar claro para vocês. O exemplo do dia a dia também é importante e é um processo de contextualização. Eu só acho que é pouco. Tá? Eu só acho que a gente precisa avançar, precisa ir além do simples exemplo cotidiano. E aí precisamos nos preocupar com a questão crítica. O que pode ser alertado na aula sobre as questões críticas que envolvem essa questão? E como que eu posso intervir na sociedade? Então, olha só, quando eu falei do sal, e veio essa questão aqui da tabela periódica, veio agora, acabei de inventar tudo isso. Então, quando eu falei da tabela periódica, eu estou falando de um conteúdo químico. Portanto, eu não vou parar a aula que eu estou dando para tratar de um assunto. Eu tenho que tratar dentro do conteúdo químico. Então, o conteúdo químico é tabela periódica. Dentro de tabela periódica tem lá metais alcalinos. Entre os metais alcalinos tem lítio, sódio, potássio. Opa, eu comecei com esses três, eu já falei do uso cotidiano dos três. Perfeito. Só que além de falar do uso cotidiano, eu disse de uma problemática, que é o excesso de sal de cozinha. Eu disse de uma problemática, que é a questão do descarte de baterias. Além de falar dessa problemática, eu falei de uma intervenção na sociedade. Ou seja, gente, precisamos discutir em casa sobre o uso de sal. Será que é preciso usar tanto sal nas saladas? Não seria interessante conversar com o pai, com a mãe, sobre essa questão? Opa, isso é intervir na sociedade, a possibilidade de intervenção na sociedade. E tudo isso muito rápido, muito sutil, dentro da minha aula, dentro do meu assunto. Então eu não preciso ficar elaborando coisas mirabolantes e extremamente fazer uma... Né,
ler artigos. Não, não. Eu tenho que fazer de uma forma simples, uma forma que o aluno entenda, compreenda e que acenda uma luzinha na cabeça desse aluno para ele refletir, para ele pensar, para ele ser crítico, para ele propor ideias que possam intervir na sociedade. É isso que eu tenho que fazer como professor. O professor não tem que mastigar e dar de colher e fala assim, engole. Não. O professor tem que criar perguntas na cabeça. Porque as respostas não são importantes. O mais importante são as perguntas. A partir das perguntas que surgem as respostas. Nenhuma resposta vai surgir se antes não tiver uma pergunta. Daniele, fale você sobre contextualização, porque você tem exemplos de contextualização dada já. Por favor, Daniele. Bom, além da contextualização do professor das exemplos, também dá para criar situações, problemas. Por exemplo, trazer um conteúdo da química e dar um problema para que o aluno possa resolver e relacionar com o cotidiano dele. Por exemplo, trazer um problema de pH, em poços artesianos, tipo numa localidade rural, alguma coisa mais nesse sentido. Perfeito, ótima ideia. Está aí, né? A partir das soluções de problemas. Perfeito. É uma excelente ideia para desenvolver uma aula. Começar a aula já com um problema a ser resolvido. Perfeito. Tá? Desde que esse problema seja real, né? Desde que esse problema seja possível de ser resolvido, né? Porque, por exemplo, chegar com um problema do tipo assim, como resolver, né, o descarte do lixo radioativo? Pô, quem conseguir resolver esse problema vai ficar milionário, né? Porque isso é um problema não resolvido. Então, a gente tem que pensar no problema, mas problemas que podem ser resolvidos, né? E como interferir na sociedade. Então, essa sua ideia é muito boa, tá bom? Eu acho que você pode caminhar pode ir por esse caminho mesmo. Acácio, alguma opinião sobre contextualização? Não, professor, eu vou ter que pesquisar mais para poder usar em cima do conteúdo que ficou comigo, né, escolhido. Eu acho que eu vou ter que dar uma pesquisada a mais para usar a contextualização em cima dele. O Acácio fez um comentário importante, que é, você tem já um conteúdo escolhido, então você tem que fazer a contextualização em cima desse conteúdo. E aí, a minha participação é extremamente importante nesse sentido. Ou seja, discuta comigo, troque ideia comigo, manda mensagem no privado, né? Professor, o que você acha né, da gente discutir isso, discutir aquilo, né? Que tal esse tema, que tal esse outro, e assim por diante. Vamos discutindo até a gente encontrar um tema que possa ser utilizado na sua aula, tá bem? Um assunto, né? Alguma coisa que possa ser utilizado na aula, tá? Então, não tente fazer sozinho, né? Não tenta não. Vamos junto nessa. Essa é a minha função. Se você não recorrer a mim, eu perco meu emprego, né? Porque eu não vou servir para nada, tá certo? Então, eu quero te ajudar para poder manter o meu salário no fim do mês. Beleza? Marielle, suas contribuições sobre contextualização, Marielle. Bom, professor, já que o senhor utilizou exemplos assim cotidianos, no caso seria uma contextualização, eu citei um exemplo como fosse relacionado à arte, por exemplo. Visualizar uma imagem, e nisso o aluno vai verificar, tentar entender essa imagem, o que ele enxerga em si, ou seja, seria um exemplo, por exemplo. Mas nós não podemos esquecer, Marielle, que nós somos professores de química, não somos professores de artes, né? Então, o que nessa arte teria de química? E
E isso tem que estar atrelado ao conteúdo que já foi selecionado, né? No seu caso, o conteúdo qual é? Você lembra? Hidrocarbonetos aromáticos. Então, como que eu vou pegar arte e relacionar com hidrocarbonetos aromáticos? Aí fica complicado, você não acha? Então, a gente tem que pensar no conteúdo químico e, a partir do conteúdo químico, fazer a contextualização. Contextualização com exemplos de cotidiano, contextualização com pensamento reflexivo e crítico, contextualização como forma de intervenção na sociedade. Ok, Marielle? Ok. Vamos ver. Bruno, falta você, Bruno. O que eu acho sobre contextualização é trazer o aluno para dentro do assunto, né? E exemplos na química não faltam. Quando a gente fala química, muita gente se assusta, né? Quando a gente fala que faz um curso em licenciatura em química, mas a química está em todo lugar, né? Dentro de nós há reações químicas, tudo. Então, apesar de parecer difícil, tem caminhos para a gente contextualizar diversos assuntos dentro da química, como o senhor deu vários exemplos aí. Hoje mesmo, hoje não, semana passada eu estava vendo um vídeo lá, era sobre mecânica e pessoas que nem eram da área, era um engenheiro mecânico e um mecânico, estavam falando sobre as reações químicas dos combustíveis, como o etanol e a gasolina, como que ocorrem as reações químicas ali no motor dos veículos. Então, é uma coisa próxima da gente, apesar de parecer uma coisa que é distante, que é difícil, assim, mas tem caminhos, e eu acho que é isso, é o professor trazer aquilo para próximo do aluno, que de fato a química é próximo nosso, né? Tem nos alimentos, tem nos produtos de limpeza, então eu acho que tem jeito e tem caminhos de trazer esse conteúdo para maior facilidade de assimilação dos alunos. Ok, Bruno, perfeito. Inclusive, você falou agora sobre essa questão da, da mecânica, né, da combustão, a diferença da combustão da gasolina e o álcool e tudo mais. Talvez, eu não tenho certeza, não sei que vídeo que você assistiu, mas talvez ele tenha falado de uma palavra chamada octanagem. Ele falou isso, Bruno, no vídeo? Falou assim, que é o poder, né, da gasolina de explosão, se não me engano. Exatamente. Sabe da onde que vem essa palavra octanagem, Bruno? Essa palavra vem do isoctano, que é um composto químico. Olha lá, octano, um composto orgânico, é um hidrocarboneto. Né? Na verdade, o isoctano é o 2,2,4-trimetilpentano. Esse é o nome oficial dele, né, da IUPAC. Mas ele é mais conhecido como isoctano. E aí vem o nome, o termo octanagem. Então, olha, só aí a gente já contextualiza. Só aí, você foi falar de uma coisinha e olha como a contextualização é possível entrar em tudo. Não importa, qualquer conteúdo que você pegar, dá para contextualizar. A Marielle acaba de colocar aqui, na pintura tem muita substância química para dar as cores. Perfeito, Marielle, perfeito. Né? Poucos sabem, por exemplo, que eu preciso de chumbo para poder dar a cor amarela na pintura. E chumbo é perigosíssimo. E isso causou dano em muitos pintores, inclusive um importante pintor brasileiro morreu por causa disso, que é o Di Cavalcanti. Di Cavalcanti foi talvez o maior pintor brasileiro de todos os tempos, e ele morreu intoxicado por chumbo, devido às tintas. Né? Então, isso é contextualizar, perfeito. E aí fazer a discussão sobre o uso das tintas e tudo mais. O único problema, Marielle, é que o conteúdo que você escolheu não são elementos químicos, né? Não são os metais, como chumbo, que vão dar as cores.
É compostos aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos. Então, a contextualização tem que ir em função do conteúdo químico. Então, por isso que eu estou dizendo. Então, primeiro tem que estudar o conteúdo químico, né? Ler bastante sobre o conteúdo químico, e aí, a partir do momento que você entendeu o conteúdo químico, aí você vai buscar as questões cotidianas, críticas, reflexivas e intervencionistas na sociedade que esse conteúdo químico possa proporcionar. Ok? Então, por isso, o mais importante aí, vamos recorrer ao Paulo Freire, não há docência sem discência. Ou seja, eu tenho que estudar para poder ser professor, né? Ok? Henrique, você quer escrever alguma coisa aí, Henrique, só para dizer que você está participando? Não. Tá bom, Henrique, ok, escreveu não. Tá? Escreveu alguma coisa. Muito bem. Eu vou dar um exemplo que já está disponível para vocês lá no Moodle, de é, uma aula em que eu faço aí uma eu preparo um material, né, com essa aula contextualizado, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma, uma maneira de contextualizar, tá bem? Isso está já lá disponível para vocês, depois vocês podem entrar lá no, no Moodle, tá bom? Eu vou apresentar aqui e aí a gente... Então vamos lá. Aqui vamos falar de contextualização, um pouquinho de contextualização. Então, como eu vou dar um exemplo de contextualização. Como é que eu posso contextualizar uma aula, uma determinada aula, tá certo? Então, eu até dou um nome aqui, não se contesta com um texto fora de contexto. E aí, para poder contextualizar, eu vou recorrer ao cotidiano. E, obviamente, eu tenho que escolher lá um conteúdo químico, né? Escolhi lá, digamos que eu estou dando aula para o terceiro ano do ensino médio, vou dar aula de bioquímica lá, né? Vou falar de carboidratos e gorduras e proteínas e tudo mais. Muito bem. Então, eu vou recorrer às fontes de informação. E eu recorri aqui a 3 fontes de informação: a Folha de São Paulo, Globo e Veja. E a Folha de São Paulo, de 2006, traz uma reportagem. Tá? A reportagem é 14 de dezembro de 2006. E aqui está, deixa eu só aumentar um pouquinho, fazer um zoom aqui para vocês, só para não ficar muito... Pronto. Essa reportagem fala de uma molécula proscrita, ok? E aqui a Folha de São Paulo, ela fala sobre, em 2006, de uma problemática que estava acontecendo na cidade de Nova York. Porque lá, na cidade de Nova York, tinha um grupo de americanos que estavam protestando contra a prefeitura, porque a prefeitura da cidade de Nova York queria banir a gordura trans dos restaurantes da cidade. Isso é 2006, gente. 2006. E em 2006, a gordura trans era usada no mundo inteiro. E a prefeitura de Nova York foi uma das primeiras a querer modificar essa questão e banir gordura trans.
E aí um grupo de americanos protestou porque queria dizer o seguinte: não podemos, porque nós temos que ter o direito, vocês não podem decidir por nós e tal, e tal, e tal. O repórter que fez essa reportagem aqui, ó, ele até coloca o seguinte, ó, ele diz aqui: normalmente incluo-me entre os que se pode chamar de defensores da liberdade. Ou seja, o repórter estava dizendo que ele é a favor das liberdades e que ele acha que as pessoas, se elas estiverem devidamente informadas, é elas que devem decidir se elas vão beber, se elas vão fumar, se elas vão usar droga, que elas podem ter o direito de vender, por exemplo, o rim, o fígado, qualquer parte do corpo, inclusive até decidir a própria morte. De tão favorável que ele é às questões de liberdade. Mas a questão aqui não é ter a liberdade de decidir. Por quê? Porque a gordura trans, ela causa um problema muito grande, porque ela causa 53% a mais de risco de doenças do coração. E isto significa que o posto de saúde vai estar com pessoas com esse problema, os hospitais vão estar com pessoas com esse problema, e significa que você vai precisar de mais postos de saúde, mais hospitais, porque você tem gente comendo gordura trans. Porque tem a liberdade de comer gordura trans. Então, significa que o direito coletivo precisa ser considerado mais importante que o direito individual. Então, a sociedade é mais importante que você. Por isso, você não pode escolher usar ou não a gordura trans. Quem tem que escolher isso é a sociedade. E é isso que está aqui nessa reportagem. E isso eu discutiria com os meus alunos sobre essa questão. Muito bem. Mas eu estou mostrando uma reportagem de 2006. Ok. Aí eu vou para uma reportagem da Veja de 2018, portanto, uma reportagem mais recente, falando o que é gordura trans e por que temos que evitar. Então, aqui nessa reportagem, já se discute sobre gordura insaturada, que é a chamada gordura boa, gordura saturada, que é a gordura ruim, né? Também se discute sobre o colesterol LDL e HDL, né? O LDL que é o ruim, o HDL que é o colesterol bom, né? Discute sobre a Organização Mundial da Saúde, que fala sobre a quantidade de calorias e de gorduras, né? Discute algumas questões sobre trocar. Inclusive aqui tem um ponto importante que eu acabei esquecendo de mencionar, que é a questão de que a gordura hidrogenada é criada pela indústria. Então, a gordura trans, ela é uma gordura hidrogenada criada pela indústria, portanto, ela é uma estrutura artificial, tá certo? E também fala sobre outras questões, sobre a tolerância zero em relação a isso, e tudo mais, e tudo mais. Bom, eu discutiria com os meus alunos essa notícia, trocaria ideia com eles sobre cada um dos pontos que a notícia traz, e assim por diante, né? A mesma coisa em relação à reportagem aqui da Folha de São Paulo, mas também do Globo, uma notícia aqui do Globo que também fala sobre essa mesma questão, que fala sobre a proibição dos alimentos de gordura trans, né? Por que foi proibido? E aqui discute, né,
questão aonde que nós encontramos, né, nozes, chia, tal, milho, soja, né, fala sobre a hidrogenação dos vegetais, né, hidrogenação de óleos vegetais, dizendo que a gordura trans é uma gordura artificial, portanto, se é artificial, ela não ela não consegue ser metabolizada pelo nosso organismo, né? Ela é artificial, ela não existe na natureza, tá? E fala sobre a hidrogenação, né? Os exemplos de gordura, tá? E aqui, ó, o que é gordura trans? Entenda o que é gordura trans, e aqui ele vai falar sobre por que se usa esse termo trans, tá? Fala sobre o cis e o trans, ó, tá? Ó, diz, ó, a gordura trans também é conhecida como gordura vegetal hidrogenada, tá? E fala sobre aonde que tem, quais os alimentos que a gente encontra, né? Essa questão da gordura, tá? Aonde que tem o bom, onde que tem o ruim, né? Que tem o cis e tem o trans. Fala sobre a estrutura cis e a estrutura trans. Fala de problemas cardíacos, problemas de fígado, e aonde que nós podemos encontrar e o que nós podemos fazer para substituir, né, a gordura trans. Quer dizer, aqui fala sobre substituir, né, os alimentos industriais, né, ao invés de usar um bolo industrial, um biscoito industrial, eu faço isso em casa, porque se eu fizer em casa eu não coloco hidrogênio e gordura trans, porque a gordura trans é só na indústria, tá certo? E a gordura trans é usada, inclusive aqui fala sobre isso também, que ela só é usada para poder tornar durar mais tempo, tá? Então, para poder ter prolongar o tempo de uso, né? E tem uma parte aqui, deixa eu só ver onde que está. Aqui fala de gordura insaturada, gordura saturada. Eu estava querendo encontrar onde está, mas tem em algum momento aqui da reportagem que ele mostra sobre a estrutura cis e a estrutura trans, que são as questões que envolvem geometria espacial, né? No caso, geometria geométrica, isomeria geométrica, né? Isomerismo geométrico, isomerismo espacial. Bom, discuti tudo isso com os meus alunos. Obviamente, eu dei aulas sobre o que é gordura, o que é óleo, né, o que é um glicerídeo. Essas aulas todas foram dadas. Aí eu vou para uma resolução de exercício. Aqui tem o seguinte exercício, ó: o ácido butenodioico apresenta isomeria geométrica. O isômero cis é conhecido como amaleico, o ponto de fusão é de 130, e o isômero trans é conhecido como fumárico, e o ponto é quase 200 graus a mais. É 308 graus o ponto de fusão. Além disso, a solubilidade também é muito diferente. O ácido maleico é 100 vezes mais solúvel que o fumárico. Bom, aí a letra A ele fala assim: mostre as configurações espaciais dos dois isômeros, o ácido butenodioico. Bom, o nome foi dado, é buteno. Então, tem, com certeza, 4 carbonos. Dioico, então, é 2 vezes a função oico, a função ácido carboxílico. E é en. En quer dizer que tem uma dupla. Bom, então a estrutura só pode ser 4 carbonos com uma dupla. E essa dupla tem que estar no meio, porque os carbonos da extremidade têm a função ácido. Então, eu consigo montar 2 estruturas possíveis. Essa em que as funções ácidos estão postas em lados contrários, que eu chamo de estrutura trans,
que é o chamado ácido fumárico, porque ele diz aqui que o trans é o ácido fumárico, e esta com as duas funções ácidos do mesmo lado, que eu chamo de maleico, e o que é a estrutura cis, e eu disse aqui, ó, o isômero cis é conhecido como maleico. E ele pede para você montar as duas estruturas. Então, eu espero que o aluno consiga fazer isso. Um cis e outro trans. Na reportagem, foi trabalhado sobre estrutura cis e estrutura trans. Lá na reportagem, traz essa questão, falando que o cis, quando os hidrogênios estão para o mesmo lado, está aqui. Trans, quando os hidrogênios estão para lados contrários, está aqui. Portanto, a reportagem me ajuda a fazer o exercício. Letra B do exercício diz o seguinte, ó, o ácido maleico sofre aquecimento, quando aquecido, sofre desidratação e forma o anidrido maleico. Mas isso não acontece com o fumárico. Maleico é o cis, fumárico é o trans. Então ele está querendo dizer que o cis sofre desidratação dentro da molécula, que é intramolecular. E o trans não sofre. Aí ele pede aqui, mostre essa reação de desidratação. Então a gente espera que o aluno consiga fazer dessa forma. O ácido maleico, ele é cis, portanto as duas hidroxilas da função ácido estão próximas, o que permite interagir e formar água. Se interage e forma água, vai formar aqui um carbono heteroátomo aqui. E quando tem um carbono, um oxigênio heteroátomo, né? Não é carbono heteroátomo, oxigênio heteroátomo, com duas duplas Os, uma de cada lado, eu chamo isso de anidrido. Por isso que o nome aqui é anidrido maleico. Enquanto que o fumárico, que tem as duas hidroxilas para lados contrários, não vai conseguir fazer essa desidratação porque elas estão muito distantes. Então, o ácido fumárico não sofre desidratação por impedimento espacial, impedimento estérico. Muito bem. Um outro exercício fala sobre óleos e gorduras, são agrupados numa mesma classe de compostos, os glicerídeos. Beleza, então tanto óleo quanto gordura é um glicerídeo. Os óleos são transformados em gorduras por hidrogenação. Lá na reportagem falou sobre hidrogenação dos óleos para transformação em gordura. Tanto é que é chamado de gordura hidrogenada, né? Então, isso está lá na reportagem. Aí, deixando predominantemente saturada. Então, está falando, ó, o óleo é hidrogenado e vira gordura saturada. Muito bem. Então, quando submetido a esse processo, óleos originam gorduras vegetais hidrogenadas, que são saturadas. Aí o exercício diz, ó, glicerídeos são formados pela reação entre um ácido graxo e um triálcool. Então, aqui, o glicerídeo, que é o óleo, a gordura, ele é formado pela reação entre ácido graxo e triálcool. Partindo da reação do ácido palmítico, que é um ácido graxo, está aqui o nome oficial dele, é hexadecanoico, hexa mais dec quer dizer 16, né? Dec mais 6, 16. Então, hexadecanoico é um ácido carboxílico com 16 carbonos. E a glicerina, que é o triálcool, que ele está falando aqui, que é o propanotriol. Então, ele pede para você fazer a reação e mostrar o glicerídeo formado. Então, a reação seria pegar 3 ácidos e reagir com o propanotriol e formando 3 águas por desidratação. E aqui, o resultado seria o glicerídeo. Então, esse é o glicerídeo formado. Observe a estrutura do glicerídeo, portanto. De uma forma simplificada, eu peguei 3 ácidos graxos, um propanotriol, formei um glicerídeo e 3 águas. Então, eu escrevo de uma forma simplificada assim. 3 ácido graxo mais o propanotriol, formando o glicerídeo mais 3 águas. É essa
é aquilo que está sendo pedido. Escreva o glicerídeo formado. Está escrito, está formado aqui. Na letra B, pede assim, o glicerídeo formado é óleo ou é gordura? Lá na reportagem foi mostrada a diferença de óleo e gordura. Óleo é líquido, gordura é sólido. Essa é a grande diferença. Mas por que é sólida a gordura? Porque ela é saturada. Só tem ligações simples entre os carbonos. Então, aqui inclusive está sendo dito, ó, os óleos podem ser transformados em gorduras pela hidrogenação de suas cadeias carbônicas. Então, hidrogenar é colocar hidrogênio. Para colocar hidrogênio tem que ter dupla entre os carbonos. Então, quer dizer que o óleo tem dupla entre os carbonos. E o óleo é líquido. E se eu pego o óleo, quebro a dupla e coloco o hidrogênio, eu transformo em gordura. Então, ele está perguntando, o glicerídeo que eu formei é um óleo ou é uma gordura? É só verificar se tem dupla. Se tiver dupla é óleo, se não tiver, é gordura. Mas dupla entre carbonos, obviamente. E se nós olharmos aqui, ó, não tem dupla ligação entre os carbonos, nenhuma dupla entre os carbonos. Portanto, trata-se de uma gordura, não é um óleo. Esse é o glicerídeo que eu formei, portanto, ele é uma gordura. O ácido palmítico é um ácido graxo saturado. É, portanto, uma gordura. Está no estado sólido. Bom, gente, esse foi o exemplo que eu dei, tá certo? De como que eu prepararia, da onde que eu iria tirar. Observe o tanto que foi discutido sobre as questões envolvidas, né? Então, eu vou parar aqui a nossa apresentação, só para a gente... Deixa eu só pegar aqui a apresentação, parar a apresentação, para a gente poder conversar um pouco mais. Bom, vocês viram a exemplificação de como que eu preparei esse material, né? E como que eu consigo, primeiro, falar do cotidiano, segundo, mostrar as questões críticas que envolvem a problemática, terceiro, intervir na sociedade. Os 3 pontos foram considerados aqui nessa intervenção, nessa proposta de ação contextualizada. Ok? Discussões? Alguém gostaria de falar? Vamos começar aí. Bruno e Dani, vocês dois querem falar alguma coisa do que viram? Não. Janaína, Acácio? Não, também, professor. Qualquer coisa eu vou ter que mandar mensagem pro professor no privado. Me abstenho também, professor. Não tem muito o que pensar nisso ainda. Marielle? Não, professor. Tá ok. Todo mundo com fome, querendo comer, né? Querendo dormir, cansado. Então tá bom, gente, vamos encerrar a nossa gravação aqui sobre contextualização.